Irmãos, a gente está conversando às quintas-feiras sobre Jonas. E hoje a gente chega na terceira mensagem. Na próxima quinta-feira a gente termina. A gente tem tirado uma quinta-feira para meditar em cada capítulo. Em cada capítulo desse livro. Então nós já falamos até aqui sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. Quero, assim como tenho feito, fazer um pequeno resumo do que já foi falado, para que você talvez que esteja vindo aqui pela primeira vez, ou tenha vindo só lá na primeira, não tenha vindo mais, esteja vindo agora, esteja inserido aqui em tudo que temos falado. Bom, irmãos, e aí você também pode fazer algumas anotações nos seus esboços, como você achar melhor. Sobre Jonas, antes da gente entrar especificamente em nenhum capítulo, quero repetir aquilo até para que você fique, que você memorize isso. Jonas, ele se diferencia na sua missão, no seu ministério, por ter sido um profeta chamado por Deus para falar a um povo que não era o povo de Deus. Isso é muito visível, tá? Quando você vai ver os profetas no Antigo Testamento, você vai ver os profetas falando ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus. E Jonas, ele quebra essa regra, né? Não é nem Jonas que quebra, é Deus que quebra, porque ele chama Jonas para Jonas profetizar a um povo ímpio, a um povo que não era o povo escolhido de Deus, a um povo que lá no Novo Testamento eles vão chamar de gentios, que era o povo que não era o povo escolhido de Deus, aquele povo que descendia de Abraão. Jonas tem essa missão como profeta, de pregar aos ninivitas, e já falei aqui de quão terrível eram os ninivitas, no qual Deus escolhe Jonas para falar a esse povo. E Jonas foge, né? Por que Jonas foge? Porque as circunstâncias moviam ele a se desviar dessa missão de Deus. Quando ele olhava para os ninivitas, ele queria fugir, porque ele achava o povo terrível. Ele achava que o povo não era digno dele se dedicar a pregar a esse povo. Ele fugiu provavelmente por conhecer Deus e saber que Deus poderia, ainda que esse povo fosse tão horrível, agir com misericórdia. Então Jonas foge. Só que a gente usou essa expressão, Jonas tenta fugir, né? Por que tenta fugir? Porque até para a gente fugir de Deus, irmãos, a gente foge se Deus deixar. Parece meio ilógico isso, mas Jonas mostra isso para a gente. Que até para fugir de Deus, a gente foge se Deus permitir. Porque se Deus não permitir, queridos, você não consegue fugir. E aí basta você trazer na sua memória, lá no início, no Gênesis, quando Deus chega para procurar, naquela relação que ele tinha com o ser humano, e eles haviam pecado, eles tentam se esconder de Deus, tentam em vão. Vai lá no que diz o salmista, quando ele declara, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Está no Salmo 139. Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E aí o capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, senão eu já te convido a abrir. O capítulo 1 narra essa tentativa de fuga de Jonas. Narra essa tentativa de fuga, onde ele deveria ir para um lugar e ele vai para outro completamente oposto. No meio do caminho, nessa navegação no qual ele havia se inserido, Deus envia uma tempestade, e tanto Jonas quanto aqueles que estavam no barco passam um aperto muito grande, muito grande. E ali nós vemos Jonas dando um mau testemunho, porque ele se apresenta como um servo de Deus,
e o exemplo dele é péssimo para o que estavam ali. E a gente viu tudo isso acontecendo no capítulo 1, até o momento em que ele é arremessado do navio, do barco, não sei, né, há tanto tempo qual era o tipo de embarcação. E aí quando a gente chega no capítulo 2, te convido a ir acompanhando aí na sua Bíblia, a gente tem um momento em que Jonas é lançado ao mar, é engolido por um grande peixe, conforme a Bíblia narra, e lá no ventre do peixe ele faz a oração dele ao Senhor. E ele faz uma oração de misericórdia, uma oração de quem chega no último instante e vê que não pode fazer nada a não ser se curvar diante do Senhor. E nós vimos lá no capítulo 2 sobre, né, a oração de Jonas, que Deus está sempre disposto a ouvir as nossas orações. Completando aquilo que eu já falei aqui, a gente vê de forma muito clara no capítulo 2 que Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Tem coisas na nossa vida, foi uma aplicação que eu fiz quinta-feira passada e quero repetir. Tem coisas na nossa vida que a gente desiste, mas Deus não. Você consegue perceber? Você consegue identificar isso? Tem coisas na nossa vida que a gente desiste, mas Deus não. Irmãos, a gente nunca vai conseguir entender, né, e compreender Deus. Mas embora Ele não precise de nós, às vezes Ele insiste em contar conosco. Mesmo Ele não precisando de nós, às vezes Ele insiste em contar conosco. E tem coisas na nossa vida que a gente desiste, mas Deus não. E isso, irmãos, é maravilhoso. Isso precisa encher o nosso coração de alegria. Porque muitas vezes aquilo que eu abro mão, Deus está dizendo, não abra mão disso, porque eu ainda tenho esse propósito para você. Um sonho que eu enterro, um sonho que eu desisto, um sonho que eu abro mão, às vezes Deus decide não abrir. E quando chega lá na frente, Ele surpreende a gente. Porque Ele mostra de forma muito clara para mim, está vendo, você desistiu, mas eu não. A gente desiste de pessoas que Deus não desiste. A gente desiste de circunstâncias que Deus não desiste. A gente desiste de sonhos e projetos que Deus não desiste. E aí agora no capítulo 3, que a gente vai ler, para fazer alguma pequena aplicação, não vou demorar. O que acontece no capítulo 3, eu quero te explicar antes de ler, que é o capítulo que a gente vai se atentar um pouquinho hoje. Volta aqui comigo, capítulo 1, ele tenta fugir, passa pela tempestade e é jogado ao mar. Capítulo 2, o peixe o engole, ele se arrepende e ora ao Senhor do ventre do peixe. E aí o peixe o joga para fora. Capítulo 3, ele vai lá fazer aquilo que ele era para ter feito desde o início. Como é que a gente imagina Jonas aqui? Né? Vê se você consegue se identificar. Por que eu não fui fazer isso antes? Precisei apanhar tanto na vida para ter aprendido. Precisei, como eu já disse aqui, ser engolido por um peixe, passar por tempestades para aprender algo que eu poderia ter aprendido lá atrás e ter feito diferente. Mas ele ainda tinha oportunidade, então ele vai lá e faz. Então o capítulo 3 é o momento agora em que Jonas cumpre a ordem de Deus, que é ir de lá em Nínive e pregar nessa cidade. Eu quero ler esse capítulo 3 com você e depois fazer umas pequenas aplicações aqui para a nossa vida. Jonas capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la.
Jonas entrou na cidade, a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então vamos lá, irmãos, o que acontece aqui no capítulo 3? Jonas, ele vai cumprir a ordem de Deus, e ele prega uma mensagem que ela não tinha introdução, ela não tinha tópicos, ela não tinha regras da homilética, e ela não tinha nada disso. A mensagem de Jonas, eu te convido a voltar para a sua Bíblia, está aí no versículo 4. A mensagem de Jonas foi pregada em uma única frase. Jonas capítulo 3, versículo 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Aqui começa a mensagem dele: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi a pregação de Jonas. Percebam que ela não é uma pregação que vem agradar o ego de quem está ouvindo. Percebam que ela não é uma pregação de prosperidade. Percebam que ela não é uma pregação que está preocupado em dar esperança a quem a está ouvindo, a quem fosse ouvir. Não, irmãos, é uma pregação curta e objetiva. Eu venho aqui em nome de Deus, como representante de Deus, e a minha mensagem para vocês é: daqui 40 dias essa cidade será destruída. Mas vai dizendo o texto, nós acabamos de ler, que isso trouxe o que no coração das pessoas? Arrependimento. Arrependimento, irmãos. Arrependimento sincero. A nação, irmãos, aquela cidade toda fez o que nunca fizeram, se voltaram para Deus. Você acha impossível que talvez as pessoas à nossa volta se voltem para Deus? Você acha impossível, irmãos, que talvez a situação, a sociedade que nós estamos inseridos se volte para Deus? Nínive foi sentenciada com uma palavra dura, e a cidade inteira se quebrantou, irmãos. Dobrou o joelho, se rendeu, se curvou diante de Deus. Está conseguindo trazer na memória um versículo da palavra de Deus? Nesse pouco que falamos aqui, que se encaixaria muito bem aqui. 2 Crônicas 7, o quê? 14, irmãos. 2 Crônicas 7, 14 é vivenciado em Nínive. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há, irmãos, no coração daqueles habitantes um arrependimento sincero, um desejo, irmãos, de se voltar para Deus. Já ouviu falar na palavra avivamento? Avivamento é isso aqui. A cidade inteira se curva, do mais simples ao mais importante, do menor ao maior, do mais simples cidadão ao rei.
todo aquele lugar se quebranta. Jonas cumpre a sua missão. Jonas fala em nome de Deus. A cidade se arrepende e Deus perdoa. Olha que interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente for tirar algumas aplicações. Jonas prega um sermão de uma frase e 100% do seu público atende o seu apelo, se converte. Jonas consegue com o pregador aquilo que talvez ninguém conseguiu. Nossos cultos aqui, dia de domingo à noite, costumam ter no máximo 100 pessoas. Nos domingos à noite. E a gente, muitas vezes, no nosso culto, na nossa liturgia, a gente espera o momento da palavra. Aí você imagina que eu chegasse aqui um domingo à noite, abrisse a palavra, lesse um versículo, vou fazer até mais que Jonas, lesse um versículo e falasse 2 minutos sobre ele. E todos os corações se quebrantassem. Eu estou falando só de 100 pessoas. Sabe quantos habitantes tinham na cidade de Nínive? 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Uma cidade pequena, né? Demais aos nossos padrões de hoje. Mas 120 mil pessoas. Que ouvem a palavra do profeta e a cidade inteira se arrepende. Quero tirar 3 aplicações para a nossa vida, para a nossa reflexão nessa noite. Você pode preencher no seu esboço, conforme a gente for falando. A primeira delas, irmãos, é que a vida cristã é uma vida de recomeços. Nosso Deus é o Deus da segunda chance. Você pode preencher aí. Vida cristã é uma vida de recomeços. Deus é o Deus da segunda chance. Onde tem recomeço, irmãos, aqui nesse capítulo 3? Vamos lá, para ninguém dormir. Onde tem recomeço aqui nesse capítulo 3? Podem falar, vamos interagir um pouco. Onde tem recomeço, irmãos, aqui no capítulo 3? Quem está recomeçando aqui, irmãos? Em primeiro lugar, quem está recomeçando? Jonas. Jonas. Quando ele chega lá no primeiro capítulo, ele fala: olha, o causador desse problema sou eu. Pode me jogar desse navio no mar que o problema vai acabar. Ele está assumindo para si uma sentença de quê, irmãos? De culpa. E além de culpa, de quê? De morte. Quem fala, pode me jogar no mar que o problema vai ser resolvido, vai para a beira do navio, esperando ser jogado no mar, e acontecer o que com ele? Morrer, irmãos. Morrer. Jonas desistiu da vida. Jonas desistiu da missão. Tem pessoas desistindo, irmãos, da vida perto de nós. Infelizmente, né, como tem acontecido muito, pastores, por exemplo. Poucos dias, um nos Estados Unidos se suicidou. Essa semana, um no Brasil, da nossa denominação. As pessoas têm desistido, irmãos. As pessoas às vezes angustiadas pelo fardo, angustiadas porque talvez carregam uma pressão que não conseguem suportar, angustiadas pelas circunstâncias da vida, têm desistido. Tudo bem, não precisamos chegar ao extremo, tem desistido da vida, mas tem desistido de viver. Porque você pode estar vivo desistindo de viver. Não tendo mais prazer em nada, não tendo alegria em nada, não encontrando sentido em nada. Jonas desiste, irmãos. Jonas desiste. Então, aquele que primeiro está recomeçando aqui é Jonas.
E isso, irmãos, para nós é boa nova, é evangelho. Alegria para nós, eu quero te dizer isso, alegria para você é poder estar sentado aí e talvez passando pelo que você está passando, entrar numa igreja e ouvir essa frase: vida cristã é vida de recomeço. Isso é palavra de esperança para você. Glórias a Deus que vida cristã é vida de recomeço. E a gente não está fadado às sentenças que nós mesmos damos para nós, ou que a vida impõe para nós, porque vida cristã é vida de recomeço. Se você está aqui, Deus está te dizendo nesse momento que você pode recomeçar. Deus é o Deus da segunda chance. Ele foi o Deus do recomeço na vida de Jonas. Ele foi o Deus da segunda chance na vida de Jonas. Imagina alguém carregando um peso. Deus queria isso de mim e eu não obedeci. Deus esperava que eu fizesse isso e eu não fiz. E olha para a sua volta e pensa que não tem mais jeito. Queridos, tem jeito. Vida cristã é vida de recomeço. Deus é o Deus da segunda chance. Isso diz o que mais para nós? Ainda que nós tenhamos sido desobedientes, tal como Jonas, não significa que você não possa ser alguém que vai obedecer. Para mais quem, irmãos, há recomeço nesse capítulo 3? Para os ninivitas. Para 120.000 pessoas que não se curvavam diante de Deus, que não se rendiam a Deus, que não adoravam a Deus, que faziam tudo que fosse contrário à vontade de Deus, que também estava como Jonas sentenciado a quê, irmãos? A morte. Quem sentenciou os ninivitas à morte? O próprio Deus. Qual foi a mensagem de Jonas? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Mas Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus da segunda chance. Percebe uma coisa comigo? Às vezes, ainda que involuntário, a gente dá sentença de morte na nossa vida. Para pensar um pouquinho. Quando a gente está com muita fome, qual é a expressão que a gente usa? Eu estou morrendo de fome. Quando a gente está com muito sono, eu estou morrendo de sono. Quando a gente está cansado, eu estou morto de cansaço. Vamos continuar pensando. Quando algo muito ruim acontece conosco, eu não sou mais capaz de viver. A minha alegria foi embora. Mas Deus entra na nossa vida para dizer que vida com Ele é vida de recomeço. Você e eu somos convidados a recomeçar. Recomeçar. O casamento tem recomeço. A relação de paternidade e maternidade tem recomeço. A relação espiritual, o relacionamento com Deus tem recomeço. A vida profissional tem recomeço. O sonho que foi deixado para trás, lá atrás, tem recomeço. Porque Deus é um Deus que na nossa vida, Ele age como Deus do recomeço. Amém, irmãos? Segunda lição que eu quero tirar desse texto, desse capítulo, e também está muito claro, o pregador apenas anuncia a palavra de Deus. Quem faz a obra é o próprio Deus. Está muito claro isso aqui na vida de Jonas.
Irmãos, o pregador que se dispõe a pregar a palavra de Deus, achando que algo vai acontecer por causa dele, ele precisa ler Jonas. Ele precisa conhecer a vida de Jonas. Porque eu já disse aqui e repito, Jonas prega sem vontade. A gente tem uma expressão no nosso meio pastoral. A expressão assim, fulano pregou um sermão de coxa. Sermão de coxa, a gente usa essa expressão porque assim, ele está lá domingo à tarde, aí ele tem que pregar domingo à noite na igreja. Aí ele pega um papel e uma caneta, sentado lá no sofá dele, ele cruza a perna, põe o papel aqui na coxa e começa lá a escrever um esboçozinho que ele vai pregar. Jonas nem isso. Jonas, embora obediente no capítulo 3, ele vai para Nínive pregar sem vontade. E ele não gasta tempo nas palavras dele, você pode voltar na Bíblia. Olha, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. É bom que vocês se arrependam. Não tem essa segunda parte, não. Ele não faz o apelo, não. Ele não dá oportunidade para a pessoa vir na frente, não. Ele não pede para a pessoa levantar a mão, não. Ele só anuncia que Nínive vai ser destruída. Mas como eu tenho orado, você tem me visto orar muitas vezes quando eu vou pregar aqui, eu oro, Deus, que o Teu Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer e alcance aquilo que eu não posso alcançar, porque essa é uma das maiores verdades do Evangelho. O que isso diz para nós, irmãos? Diz muita coisa. Diz muita coisa. Primeiro, que eu não tenho que me achar por aquilo que eu faço, deixo de fazer. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Segundo, que eu não tenho que desistir de quem eu tenho pregado e para quem eu tenho pregado. Ainda que eu tenha falado e a pessoa não tem dado ouvido. Você que é esposa e prega para o esposo, não desista, porque quem faz a obra não é você, é o próprio Deus. Então continue falando, continue pregando. Você que prega para o filho, você que prega para a vizinha, você que anuncia o Evangelho de Cristo há tantos anos para alguém e nada muda, a palavra de Deus hoje é para que você continue, porque quem faz a obra é Ele. E se um dia você acordar preguiçosa ou preguiçoso, sem vontade nenhuma de falar, mas você ainda assim abrir a palavra e falar, meu filho, minha filha, seja lá quem for, nem que você seja igual Jonas, ou você morre e você vai para o inferno. Ou você aceita, ou você vai para o inferno. Deus pode fazer a obra, irmãos, e mudar. Não é por nós, é pelo Espírito Santo. Não é por nós, é pelo agir do próprio Deus. Isso é muito claro na vida de Jonas, muito claro. Terceira e última para a nossa reflexão é que Deus é misericordioso e que Ele é Deus de todas as nações. Por que eu estou dizendo isso aqui? Hoje em dia isso não faz parte do nosso entendimento cristão, mas ainda faz parte para o judeu ortodoxo. E naquela época, muito inserido esse pensamento de que Deus era Deus apenas do povo de Israel. Você vai ver Paulo e Pedro discutindo sobre essa questão de pregar aos judeus. No Novo Testamento você vai ver isso. Você vai ver os apóstolos tendo resistência de levar o evangelho para quem não fosse judeu. Porque o entendimento era que o Deus era um Deus de um único povo. E que Deus não iria conceder ou abrir alcance para outros povos, para outras nações. Então, primeiro, irmãos, Deus é Deus de todas as nações. Tá, mas o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que Deus salva até os nossos inimigos. Quer dizer, irmãos, que Deus se recusa a ser inimigo dos nossos inimigos. Porque às vezes, embora a gente viva no outro tempo, numa outra época, às vezes a gente inconscientemente traz esse pensamento para a gente, como se Deus ele fosse só nosso. Ele desejasse alcançar a mim, já está tudo certo. Ele já alcançou quem ele queria, não quer alcançar mais ninguém.
ou Deus é só de uma denominação, ou Deus é só de um povo. Irmãos, Deus é o Deus que quer alcançar todos. Todos. Só que muitas vezes a gente está tal como Jonas, sendo resistente a querer sequer pregar para aquele lá, porque aquele lá, misericórdia. Aquele lá não tem jeito. Aquele lá está perdido mesmo, e já era. Deus quer alcançar a todos. Pena que a igreja perdeu essa visão, essa perspectiva. Perdeu, é fato. É fato. Perdeu essa perspectiva. A igreja não trabalha nessa perspectiva. Perdoe aqui, mas cada um leve para si o que for necessário. Se a gente vivesse nessa perspectiva, nossos templos estavam cheios. Nossos pequenos grupos teriam pessoas não crentes. A gente não vive essa perspectiva de que Deus quer alcançar meu vizinho, de que Deus quer alcançar meu amigo de trabalho, de que Deus quer alcançar meu familiar, porque se eu acreditasse nisso, eu me investiria mais na pregação dele e não faria igual Jonas. Mas muitas vezes a gente faz igual Jonas, a gente vive o evangelho só pra gente. A gente quer a bênção de Deus só pra gente. A gente quer a misericórdia de Deus só pra gente. A gente quer a graça de Deus só pra gente. E me perdoa a expressão, o resto é que se dane. A gente é tão egoísta, irmãos, que a gente pega a nossa Bíblia, põe debaixo do braço, vem domingo para a igreja feliz da vida e não está nem aí para quem está morrendo sem Jesus do nosso lado. A gente é tão egoísta que a gente vê tanta coisa boa acontecendo e a gente não se move para trazer ninguém, para ouvir aquilo que está sendo anunciado. Lembra daquele episódio que João Batista chega a ficar em dúvida se Jesus era realmente Jesus? O que Jesus responde para ele? Olha, manda dizer para ele que aquele que era cego está enxergando, aleijado está andando, paralítico está andando, pessoas leprosas estão sendo curadas, mortos estão sendo ressuscitados. Às vezes, irmãos, a gente até crer que o Evangelho faz tudo isso, mas a gente não traz ninguém, a gente não compartilha com ninguém, a gente não se esforça com ninguém, para trazer ninguém. Pastor, para quem essa palavra? Para todo mundo, irmãos, para mim, para você, para todo mundo. A gente entrou numa onda agora de que falar de Jesus é intolerância. A gente entrou numa onda agora que eu não posso anunciar para a pessoa que Jesus Cristo salva, porque eu vou estar sendo intolerante com ela. Então deixa ela ir para o inferno. Deixa ela ir para o inferno. Deixa o casamento dela acabar. Deixa o filho dela se perder no mundo. A gente repete, irmãos, esse ciclo de Jonas. A gente repete. A gente se torna Jonas. Quando tem Nínive do nosso lado, que precisa que a gente seja igreja, e a gente quer ir para o oposto disso, porque a gente não quer contato com quem é de Nínive. Eu quero repetir para você, e quando eu repito eu me cobro por isso. Eu me cobro por isso. Eu sempre tive uma visão, uma interpretação bíblica de que o Evangelho, ele precisa ser social. Ele tem um papel social que a igreja não pode abrir mão. Vou abrir um parênteses aqui. O Evangelho não se define no social, mas ele não pode ser omisso. Ele tem um papel social. Mas eu falho porque como líder eu ainda não consegui levar essa igreja a cumprir um papel social. E nós precisamos cumprir. Porque é lá no social que a gente se depara com Nínive, não é aqui dentro.
E não adianta você querer falar, esse pensamento é de esquerda, né? Entrando na política, já não quero entrar. Não é de esquerda, não é bíblico. Jesus foi aquele que mais se preocupou com o social. Eu não estou dizendo que o evangelho se define a isso, mas a igreja não pode ser omissa. A igreja tem um papel social. E se ela não faz, ela está descumprindo um mandamento que é de Jesus. A gente tem que estar perto de quem tem fome, de quem sente frio e não tem roupa, de quem não tem teto, de quem está à margem da sociedade, porque isso é um papel cristão e a gente não faz. E a maioria das igrejas não fazem. E isso é fechar os olhos para Nínive. Isso é esquecer Nínive. Isso é desejar que Nínive vá para o inferno. Nínive está do nosso lado. E eles precisam ouvir a mensagem. Irmãos, nem que a mensagem seja dura. Nem que a mensagem seja dura. Esse caminho vai te levar para o inferno. Ou você se converte, ou você vai viver a sua eternidade no inferno. Mas essa palavra precisa ser pregada. Eu não estou falando para passar a mão na cabeça. Eu não estou falando para você colocar uma faixa ali, venha para cá, que Deus aceita você do jeito que você é e continue como está. Eu não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que a gente não pode deixar de anunciar Nínive, de anunciar para Nínive que Jesus Cristo salva, ainda que a palavra seja dura. Ou você muda esse comportamento, você vai para o inferno, mas eu tenho que falar. Vocês não estão entendendo, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Cuidado para você não interpretar essa palavra errada, tá? Também tem um risco aqui. Não entenda essa palavra errada. Só para reforçar, eu não estou dizendo que o evangelho se resume a papel social. Igreja não é ONG, igreja é igreja. ONG é ONG, igreja é igreja. Mas a igreja tem um papel social que ela não pode abrir mão. Esse papel social é vivido na vida de Jesus. Se você tem dúvida, leia nesses próximos dias Mateus, Marcos, Lucas e João. E olha para a vida de Jesus na perspectiva dos pobres. E você vai ver quem era Jesus. Olha Jesus na perspectiva dos menos favorecidos, dos excluídos da sociedade. E você vai ver quem era Jesus. Esse papel é bíblico. Esse papel é bíblico. Isso é um ponto. O evangelho não se resume a isso, mas o evangelho não é vida dentro das quatro paredes. O evangelho é vida também do lado de fora. É um ponto. O outro. Entender que o outro precisa de Jesus não é estampar uma frase, venha para Jesus e continue como está. Porque eu também não creio nessa palavra. Porque para todos que Jesus abraçou, para ninguém ele disse permaneça como está. Pelo contrário, a frase mais comum, vai e não peques mais. Vai e conserta a sua vida para que algo pior não aconteça com você. Então, na minha interpretação, eu estou tentando ser bem claro para que não haja confusão, nós muitas vezes preferimos virar a cara para Nínive. Porque falar para Nínive dá trabalho. Porque falar para Nínive mexe com a minha santidade. Ou com a minha arrogância de santidade. Mas eu quero te afirmar uma coisa, tá? E vou falar isso a partir de uma experiência própria, que nesse momento só a Lívia vai entender. Ainda que a gente insista numa palavra dura, quando o arrependimento começa a brotar, é da palavra dura que você deu que a pessoa se lembra, e não de quem passou a mão na cabeça dela. Ainda que a palavra seja dura, as pessoas precisam ouvir a verdade do Evangelho. E o nosso papel é comunicar. Deus quer salvar o diferente. Deus quer salvar aquele que é o oposto de nós. Deus quer salvar aquele que vai para as suas manifestações e zombam do Evangelho. Deus quer salvar aquele que prega contra a família.
Deus quer salvar aquele mais diferente que você seja capaz de compreender. Deus quer salvar. Porque embora Ele anuncie, você vai ser destruído, Ele não quer destruir. Ele quer salvar. Ele quer que haja rendição. E quem é o Jonas nessa história, irmãos? Quem é o Jonas? É pena que não tem um espelho aqui, senão eu falava agora, olha para o espelho. Você é o Jonas. Só que às vezes a gente insiste em pegar o nosso barco e ir para Tarsis, ir para bem longe, porque a gente não quer ir para Nínive. Embora eu tenha pregado em cada capítulo um contexto, nesse capítulo 3 eu preciso me prender nisso. O nosso desafio como igreja é muito maior do que aquilo que a gente tem vivido. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar o igual a você e Ele quer salvar o diferente de você. Deus quer salvar a todos porque Ele é um Deus misericordioso. A misericórdia de Deus, ela é inesgotável. Tem uma fonte que jorra de Deus, chamada misericórdia, e essa fonte jorra, e ela não para de jorrar. A misericórdia de Deus deseja alcançar a todos, e nós somos os porta-vozes dessa misericórdia. Para que através disso que nós vamos pronunciar, possa brotar arrependimento no coração das pessoas, e elas possam se render a Cristo. Amém, irmãos? Olha, que de alguma forma você tenha tirado alguma lição dessa palavra, que de alguma forma, talvez não todos os 3 tópicos, um tópico tenha falado muito com você, mas meu intuito, nem sempre eu alcanço, mas meu intuito ao ministrar essa palavra é que ninguém saia daqui sem que alguma coisa tenha falado com você. Ela fala comigo, eu não estou aqui, eu não sou um robô, ela fala comigo, mas que ela também fale com você. Só repetindo para a gente fechar, que você vive uma vida cristã, onde você serve um Deus que Ele é o Deus do recomeço, e que talvez Ele esteja dizendo para você hoje, para que você saia por essa porta tendo essa certeza: Deus te convida a recomeçar, que quem faz a obra é Ele e não você, mas o seu papel é anunciar, porque talvez você esteja cansado de anunciar. Então a palavra é para você não desistir e continuar anunciando. Em terceiro e último lugar, entendendo que esse Deus, Ele quer salvar a todos, até aquele que a gente odeia. Pastor, que absurdo, a gente é crente, não odeia ninguém. Conversa fiada, odeia sim. Porque às vezes a gente diz lá também que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, ele rompe dentro de mim, ele grita dentro de mim. Então às vezes eu não quero odiar, mas eu odeio. Deus não concorda em ser inimigo do nosso inimigo. Deus diz para você: eu não sou inimigo do seu inimigo, eu quero salvar o seu inimigo, e o Jonas é você. E o Jonas é você. Que a gente faça um pouquinho melhor que Jonas. Eu acho que a gente pode ser um pouquinho melhor que Jonas. Que a gente pelo menos não pregue sem vontade, né?
que a gente seja um pouquinho melhor que Jonas, que a gente pregue com vontade, ainda sabendo que quem vai ouvir, na nossa avaliação, nem merecia, mas que a gente pregue com um pouquinho de vontade. Que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no seu coração, faça aquilo que eu não posso fazer, e que a gente seja abençoado por essa palavra, amém?